E aí, meus chuchus, como vocês estão? Bem-vindo ao podcast Um Papo Não Tão Sério Assim. Esse é o nosso primeiro episódio. E antes de apresentar a nossa convidada, eu vou contar pra vocês o porquê deste nome, porquê o podcast, enfim. O podcast sempre foi um sonho meu, uma vontade de fazer desde, acho que 2022. Era um plano que eu já tinha engavetado, mas nunca tirei do papel. E esse ano, finalmente, consegui dar esse pontapé inicial. O nome do podcast, Um Papo Não Tão Sério Assim, é para nós falarmos sobre assuntos complexos, mas sem essa complexidade. Trazendo a essência do convidado, do profissional que está do outro lado, mostrando como ele é a vida real e não algo muito engessado, de uma forma descontraída, de uma forma divertida, que vocês consigam entender de uma forma melhor. Tá? Então, começando com as nossas publis agora, a gente tem a Miriam Joias e Acessórios, que é para ti, empreendedora, que quer empreender, mas tem medo do valor do investimento, de investir em estoque e acabar ficando com o estoque parado. Essa empresa, ela trabalha com vendas de joias consignadas. Então, tu vai receber uma maleta e se tu não vender as joias dessa maleta, tu devolve, tu não precisa ficar com mercadoria encalhada. Então, é uma ótima oportunidade para te tirar esse plano do empreendedorismo do papel e começar junto com a Miriam Joias e Acessórios. E a nossa outra publi é da FN Treinamentos, para quem quer se aprofundar mais em treinamentos e consultoria de segurança do trabalho. Agora, vamos conhecer a nossa convidada, tá? Ela, que traz o bordão A Vida é Mara, né? Já passou por muita coisa nessa vida, muito aprendizado que traz. E, assim, tem uma energia leve, uma coisa tranquila, um jeito de ser único, que já passou pela hotelaria, pelo ramo financeiro e agora se encontrou nas terapias, como ela mesma diz, transformacionais. Então, bem-vinda, Fernanda Leite, a Fezinha. Gratidão, que honra estar aqui. Muito feliz por ver tu tirando esse projeto do papel, porque eu sei que ele estava bastante tempo aí. Tava bastante tempo engavetado, né? Só no sonho. Mas graças a Deus ele saiu agora. Sucesso. Então, Fezinha, para começar esse podcast, me conta um pouco sobre como foi a tua trajetória até aqui. Então, como que eu vim parar, né, nesse mundo? Eu me formei bem novinha, né, na faculdade, eu fiz hotelaria e o meu sonho sempre foi morar na praia, né? Então, eu me formei e fui embora para Floripa e fui trabalhar em hotel, né? Vi que não era aquela mesma realidade do que a gente ir para um hotel, né? Foi uma experiência muito bacana, eu conheci muita gente, eu fiquei 6 anos lá, mas não era o que me preenchia o coração, assim, né? Eu confesso que muitas vezes eu ia irritada trabalhar, assim, porque era lidar com o público o tempo todo e era aquele trabalho de segunda a segunda, sem final de semana, sem feriado, sem datas comemorativas. Então, foi muito legal, me trouxe uma bagagem gigantesca, assim, no sentido de aprender a lidar com todos os tipos de pessoa, porque na hotelaria tu lida com todos os tipos, assim, de personalidades, de jeitos, pessoas que te tratam bem, pessoas que te tratam muito mal. Então, tu aprende muito sobre o ser humano e principalmente sobre como não ser na vida também. Mas enfim, né? E no ano de 2013, eu voltei para Bagé, porque a gente acabou descobrindo que a minha mãe estava com uma doença terminal e eu queria ficar pertinho, né? Então, quando eu voltei para Bagé, eu pensei, o que eu vou fazer aqui, né? E nesse meio tempo, como eu não tinha conseguido emprego, a minha área era hotelaria e nos hotéis aqui na época não estava precisando, eu comecei a fazer trufa para vender. E aí ali já tinha uma veia empreendedora que eu não reconhecia em mim, né? E eu adorava fazer, eu vendia muito bem, era o que me mantinha super. Tamara? Peraí, gente, vamos lá, parte técnica. Trazer mais pra frente o microfone. Trazer mais pra frente o microfone, Fê. Aí? Aí, foi. Tamara? Ao vivo?
E aí, ali, eu comecei a me virar, né? Do jeito que dava, com o que tinha. E em 2015, não, em final de 2014, eu consegui um emprego na área da hotelaria aqui. E, enfim, a minha mãe, né, acabou falecendo e eu fiquei num período muito perdida, assim, né? Meu Deus, eu tinha 23, 24 anos. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E aí fiquei mais um tempo em Bagé e fui embora para Porto Alegre em 2016, né? E decidi, não quero mais hotelaria, quero ter final de semana, quero ter vida. E todos os empregos, assim, que eu escolhia sempre fluíram muito bem. Nunca foi difícil para mim, sabe? Sempre era aquela energia de, tá, eu vou conseguir, já é meu. E eu cheguei em Porto Alegre e disse, bom, eu quero trabalhar na área financeira. E aí eu comecei a mandar currículo, né, e tudo mais. Consegui um emprego. Para quem mora em Porto Alegre, foi uma bênção, porque, assim, era 5 minutos a pé da minha casa. E foi uma experiência maravilhosa, assim, que me ensinou muito sobre lidar com o dinheiro, que é algo que eu amo falar hoje em dia, né? E vamos falar sobre hoje. Exatamente. Então, eu fiquei 6 anos trabalhando nessa empresa, né? Foi um aprendizado muito grande, assim. E em 2018, né, a gente voltou para Bagé, eu continuei trabalhando remoto, prestando serviço para eles, não mais como funcionária, mas como prestadora de serviço, porque a nossa relação foi muito boa, assim, com a minha relação com o pessoal da empresa. E quando eu voltei para Bagé, que eu comecei a trabalhar de casa, eu vi que eu tinha tempo de porque assim, tu vai para um escritório trabalhar, tu fica 8 horas ali sentada e às vezes tu tá digitando kkkkkkkk no Word só para parecer que tu tá fazendo alguma coisa, porque tu já não tem mais o que fazer, né? Então eu cumpria as minhas demandas do dia e percebi que ali eu tinha um potencial de tenho tempo para mais coisa, né? Quando eu fui em 2016 para Porto Alegre, eu comecei a estudar sobre algumas terapias lá, porque lá na época, assim, tinha muito mais curso, né? E quando eu voltei para Bagé, eu disse, bom, então eu vou abrir um espaço e vou ter uma renda extra. Eu tava. Exatamente. Tu tava na primeira meditação que eu fiz, que foi a abertura do espaço, assim. E naquela época eu fiz o que eu tinha com o que dava. Eu tinha a garagem da minha casa, arrumei e comecei. Não fiquei esperando ter o lugar perfeito, tudo perfeito para começar. E dali, assim, as coisas foram se conectando, outros cursos foram chegando, né? Inclusive o de barras de Axis, que hoje em dia é muito falado, mas em 2018 pouquíssimas pessoas sabiam aqui em Bagé. Eu fui a das que trouxe um dos primeiros cursos para cá. Foi uma das primeiras pessoas a fazer barras em Bagé, né? Exatamente. E foi muito legal, assim, teve uma aceitação muito boa. Eu trabalhei por anos, né? Fiz diversos cursos em Axis, atendia com diversas ferramentas, tudo mais. E veio a questão da pandemia, eu segui atendendo normal, porque eu atendia uma pessoa por vez, então era bem tranquilo. Meus atendimentos triplicaram na pandemia, porque estava todo mundo, né, sem saber exatamente o que estava rolando. E precisando de um alívio também, né? Exatamente. E em 2021, eu comecei a sentir a necessidade de expandir para o online, de chegar em mais pessoas, sabe? De não ficar só aqui. E comecei devagarinho, né? Atendendo online, divulgando os meus trabalhos e tudo mais. E em 2022, eu decidi realmente, assim, parar de prestar os serviços que eu prestava para a antiga empresa. Resolvi cortar o vínculo e assumir a responsabilidade do meu sonho, de trabalhar por mim. E claro, né, dá medo no início, assim, de tu largar algo que tu considera como seguro, né? Só depois que a gente faz, a gente vê o quanto é incrível, assim, como as coisas acontecem, né? E de 2022 para cá, migrei totalmente para o online, né? Trabalhando com a mesa quântica. Hoje em dia trabalho também com a constelação familiar, algumas outras ferramentas. E hoje a minha atuação é 100% no online, né? Hoje em dia eu atendo fora do Brasil, inclusive, me possibilitou isso, né? Eu tenho cliente em Portugal, eu tenho cliente na Austrália.
Eu já atendi na França. Então, é muito legal, assim, porque eu consigo viajar sem sair do lugar, Sim. né? Visita vários lugares ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, eu sinto, assim, eu desde adolescente, eu sempre busquei terapias, né? Eu fazia reiki, eu fazia acupuntura. E eu lembro, assim, que as minhas amigas combinavam de tomar um mate de tarde, no sábado, e eu dizia, eu vou pra terapia, depois eu encontro vocês. Sim. Então, isso sempre fez parte de mim. E lá, desde 2016, quando eu comecei a estudar, eu sinto que foi só uma reconexão com algo que eu já fazia numa outra vida, né? Sim. É algo, assim, uma sabedoria inata que ela tá aqui e cada dia eu me reconecto um pouquinho mais, assim, levando consciência pro mundo, que é isso que a gente precisa, né? Ter mais consciência, né? E Exatamente. Fê, ultimamente, a gente tem falado bastante sobre autoconhecimento no teu perfil, né? Eu falo a gente porque, pra quem não sabe, a Fezinha também é minha cliente. Então, a gente tem trazido mais essa outra parte sobre autoconhecimento também. Como é que foi esse teu processo de autoconhecimento? De lá de quando tu era pequena, criança, até os dias de hoje? Bom, foi uma bagunça. Porque, assim, quando criança, eu sofri muito bullying. Eu era uma criança gordinha, enfim, então eu sofri muito bullying no colégio. Eu cheguei a sofrer bullying na faculdade, tipo assim, mais velha. E eu nunca fui uma pessoa que respondia. Eu baixava a cabeça e ia chorar no cantinho. Então, a minha autoconfiança sempre foi posta à prova, né? E hoje em dia, a gente tem muito mais consciência sobre o autoconhecimento para passar isso para os nossos filhos, né? Mas na época era aquela. Nem existia bullying, era tipo, fulaninha tá mexendo com a outra lá. Então não era visto como uma coisa tão, sabe, Sim. pesada, assim. Naquela época devia ser tipo, dorme que passa, amanhã é outro dia e bola pra frente, né? Teve uma única vez só que os meus pais realmente viram que era sério, porque eu cheguei do colégio chorando, dizendo que eu não aguentava mais. E aí eles, né, tomaram algumas atitudes, enfim, eu acabei mudando de escola. Mas, assim, a minha autoconfiança nunca foi elevada, né? Sim. Então, esse processo de autoconhecimento que eu mergulhei profundamente depois, né, que eu perdi a minha mãe, o que me levou a começar a estudar também? Eu queria muito entender como as emoções atuavam no corpo físico. Sim. E o meu processo de autoconhecimento, né, começou aí. E eu fui aprendendo sozinha. Eu não tive um suporte, assim, sabe? Eu fui me buscando esse suporte dentro das terapias que eu trabalhava e sempre busquei entender, assim, de como olhar de uma forma mais positiva para tudo. Sem aquela positividade tóxica. Não é sobre isso, né? A gente tem problemas, a gente tem os BO para resolver todos os dias, a gente tem as nossas contas, a gente tem todas essas questões porque a gente está aqui num mundo que tem isso. Mas além de tudo isso, a gente também está aqui para ser feliz, para saber que a gente tem um potencial elevado para acessar o que a gente quiser. E isso, esse mundo, né, de estudos foi me trazendo muito. Então, essa minha, né, hoje em dia se tu me perguntar como é a tua confiança em ti? Hoje em dia é 100%. Hoje em dia nada me abala. Por quê? Porque eu aprendi sobre mim e entendi que nunca é sobre o outro, né? É sobre o que a gente está emitindo no momento. Então eu entendi que lá naquela época que eu sofria muito bullying, eu era basicamente um para-raio de bullying, é porque a minha autoconfiança era zero e a minha energia exalava aquilo ali. Sim. Então eu atraía pessoas que, sei lá, né? Acontece na vida. Sabe? Então, isso é muito legal, assim, usando esse exemplo para nos tirar do vitimismo, né? Porque a gente às vezes cai num, meu Deus, por quê? E, cara, é sobre a gente. Então, o autoconhecimento, para mim, ele é algo que ele vai ser praticado até o último dia da nossa vida aqui na Terra, né? Foi o que eu ainda falei no aulão ontem, que se a gente já fosse evoluidão, a gente nem vinha pra cá. É o que eu digo, a gente ia estar lá no bem bom, sem Exatamente. precisar ter encarnado na Terra pra poder
ter a nossa evolução, né? Exatamente, a gente está num planeta que é mais denso, então, assim, faz parte, né, da nossa evolução ter desafios, ter problemas e tudo mais, né? Só que o que o autoconhecimento traz e que me trouxe muito é entender que aquilo que chega, ele chega com porquê. E como eu posso olhar de uma forma mais leve e absorver o aprendizado do que está acontecendo agora? Que, na verdade, a gente pode tirar aprendizado de absolutamente tudo que acontece na nossa vida, né? Exatamente. E quando tu olha com esse olhar, parece que tudo fica muito mais leve. Exato. Que tu não acorda mais com aquele peso, aquela coisa de tipo assim, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Exato. Ao invés de você perguntar, isso é uma coisa que eu tenho praticado muito na minha vida. De tipo assim, ao invés de me perguntar por que isso aconteceu, tipo assim, tá, e o que isso vai me trazer de bom pra minha vida? Exato. Como é que isso vai influenciar de uma forma positiva? Exatamente. E faz toda a diferença. Quando tu sai daquela posição de vítima, que nem tu falou, pra ir pra posição de, tá tudo bem, eu não sou vítima da vida por causa disso. Exato. Como eu posso resolver? Né? Exato. É aquilo que a gente diz, não é sentar no problema. É olhar e tá, e aí? O que mais é possível? E isso torna até uma forma mais fácil de tu resolver o problema. Exatamente. Porque eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu me colocava muito de vítima, assim. Muito, extremamente. Eu era chata, até nesse ponto. Todos nós já passamos por isso em algum momento, Sim, né? Não, olhando pra trás, eu digo assim, eu era chata nesse ponto, porque era demais. E eu lembro que, assim, um problema, que às vezes era, tipo, desse tamanho, virava uma bola de neve. É. Porque eu simplesmente postergava, eu olhava pra aquilo, tipo assim, mas que merda isso daqui, eu não vou conseguir resolver, mas que saco. Sendo que, na verdade, eu podia só ter dito assim, tá, beleza, tá aqui, o problema veio, a gente vai ter que resolver, e aí depois ver o que a gente vai tirar da melhor dessa situação da vida, né? Porque, querendo ou não, é tudo muito aprendizado. A gente tá aqui pra aprender. E quanto mais tu pede por alguma coisa, não vai ser ter dado de bandeja. Exato. Mas tu vai ter que passar por um processo pra te poder realmente conquistar aquilo. Então, tipo assim, Deus me dá confiança. Tipo assim, tu vai ter que passar por situações pra essa tua confiança ser construída. E fortalecida, né? Exato, pra te passar por esse período de construção. Porque senão seria muito fácil, né? A gente tá aqui, tipo, acordei, tô segura de mim, tô evoluidona. fazendo tudo. Exato, tô no bem bom. Não é. E o autoconhecimento, assim, ele é sobre a gente se entender, né? Principalmente, a gente vive muito pro externo, pra fora, a gente já nasce e tem que aprender a sobreviver, né? Ali, a gente é um bebê que tá dentro da barriga da nossa mãe protegidinho, e aí, do nada, a gente nasce, e aí já tem que aprender a respirar, abrir os olhos, a mamar no peito da mãe para poder ter alimento. Então, assim, a gente aprende eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? A gente não é ensinado a se olhar, porque olhar para dentro dói. São várias gavetinhas que a gente não quer mexer. Só que se a gente quer evoluir e romper, né, padrões que nos limitam, é necessário. E o autoconhecimento entra nisso, assim. Eu acho engraçado porque às vezes as pessoas acham que o autoconhecimento é aquele portão que se abre com os anjinhos cantando, as flautinhas lá. Uau! E não! O autoconhecimento é um BO atrás do outro. Seria tão bom se fosse, né? Exato. Mas começa a ser. Porque a gente começa a olhar para tudo de uma forma mais leve. Começa a subir os degrauzinhos, digamos Exatamente, exatamente. Começa a acessar mais consciência, na verdade, do que a gente viveu uma vida inteira achando algo, né, sobre nós, baseado nas nossas crenças, no que a gente viveu no nosso ambiente familiar e tudo mais, na escola, né? Todo o bullying que eu sofri, por exemplo, poderia afetar minha autoestima hoje, como já afetou muito tempo, mas conforme a gente vai, né, aumentando o nosso nível de consciência e curando algumas gavetinhas, é que a gente vai restaurando quem a gente é de verdade. Mas o autoconhecimento é sobre isso. É olhar para dentro e mexer em algumas coisas que a gente diz, isso aí não é nada. E é sim. E às vezes é o que mais né? É o que Exatamente. mais te atrapalha. Porque senão depois é muito fácil tu ficar andando em círculos. Também, quando tu não trabalha o teu autoconhecimento, parece que tu fica sempre parada, estagnada no mesmo lugar. Sem andar, sem evoluir, sem te sentir melhor. Exato. Eu acho que tá muito nisso também, de tu se sentir uma pessoa... Tipo, tá sempre em busca da tua melhor versão. E não só ficar lá, tipo, parada, estagnada no mesmo lugar. Por mais que tudo na tua volta esteja acontecendo...
tu te sente daquela forma, Exatamente. né? Parada, estagnada na vida. E Fê, uma coisa que eu tenho pra te perguntar também. Como é que foi esse teu processo de autoconhecimento? Que tu olhou pra ti e tu disse assim, não, Fernanda, é agora que tu tem que mudar, que tu tem que virar essa chave, que tu tem que buscar ser cada dia uma pessoa melhor. Onde foi que teve esse ponto de partida? Foi assim... comigo, tu diz? Ou em relação ao trabalho? Não, contigo. Comigo? No geral. Foi em 2016, quando, né, aconteceram várias questões, assim, depois da perda da minha mãe e algumas questões de família, que eu disse, cara, eu preciso olhar pra mim. Sou eu por mim. Eu tinha 23, eu acho, na época. E eu disse assim, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Eu não tenho mais a minha mãe. Que não adianta, né? Eu tenho meu pai, né, super, mas era a minha mãe que eu contava. De uma forma geral. E mãe é mãe, né? E mãe é mãe. Então, ali, eu entendi. Ali eu vejo, assim, que eu já morava muito tempo fora de casa, mas eu ainda não tinha amadurecido. Porque eu sabia que eu sempre tinha ela por trás se eu precisasse, né? Então, ok. E naquele momento eu disse, não, agora eu sou a mulher que tenho que assumir a minha vida. Sou eu para resolver as minhas coisas, sou eu para fazer o meu dinheiro, sou eu para correr atrás de médico se eu estiver doente, sou eu para tudo. Então, nesse momento, assim, foi uma grande virada de chave, que eu me vi... Por mais que eu tivesse pessoas à minha volta, era como se eu estivesse sozinha, assim, Sim. sabe? De tipo assim, não, agora eu preciso olhar pra mim, eu preciso entender, começar a entender quem eu sou, o que eu quero, o que faz sentido pra mim. Sem ter que agradar expectativas do outro, corresponder às expectativas dos outros, sem ter que me encaixar numa família, sabe? Foi naquele momento, assim, que eu realmente resolvi seguir a minha vida e vi que era eu por mim. Então, o meu processo começou aí. Sim. E falando um pouco sobre a positividade tóxica, que tu falou no início do podcast. Já ouvi muito de pessoas falando sobre isso. Quando eu era adolescente, vou contextualizar aqui pra gente poder, né, chegar no ponto de partida. Quando eu era adolescente, eu sempre tive isso. Eu sempre gostei muito de, vamos pensar positivo, vamos olhar para situações de uma maneira diferente, por mais que eu estivesse passando ali por todo o processo do adolescente que todo mundo passa, né, que não é uma fase tão fácil assim de lidar. Eu sempre tentava olhar dessa forma. Só que tinham passarinhos e, enfim, pessoas que chegavam e falavam, tipo assim, cara, não é assim. Que guria alienada, Forçada. sabe? É, forçada. Tipo assim, 7 horas da manhã, chegando no colégio, tipo assim, sorrindo. Porque eu era esse tipo de pessoa. Eu nunca fui, gente. Não, eu odiava acordava. Ir pro colégio, inclusive. Eu acordava. Só que o que acontecia? Eu botava música antes de sair. E aí eu cantava assim, ó, super cantava, dançava na frente do espelho, maravilhosa. Chegava, tipo assim, bom dia, tudo bem, não sei o quê. Chegava, depois eu, né, ficava ali com uma cara de sono. Mas, enfim, eu tive muito essa crítica em cima. E aí eu comecei a murchar, digamos assim. Sabe quando a florzinha vai murchando? Porque ficava, tipo assim, a Erika tá passando, tipo assim, muita positividade tóxica. Uhum. Porque é muito, tipo assim, não é possível ter isso, ser assim, etc, sabe? Então, qual é a real diferença entre ser uma pessoa positiva pra cima e ter essa positividade tóxica? O que eu considero positividade tóxica é aquilo assim, a pessoa chega pra mim e me diz, eu não tô legal. Eu digo, não, engole teu choro e vamos lá, olha aí, tu tá viva. Olha aí, vamos viver, tem que agradecer, tem que ser grata, olha aí. Não, vai sofrer, não. Ou, pensa positivo que tu atrai tudo. Vamos lá, é só pensar positivo. Escreve que tu vai conseguir. Cara, não é assim. Seria tão bom se fosse. Exato. E não é, sabe? Por isso que eu acho que tem uma grande distorção sobre essa positividade, né? Porque, assim... O que mais né, no que eu acredito, pra mim, sim, a gente é uma potência, a gente pode acessar tudo aquilo que a gente quiser em todos os âmbitos da nossa vida. Mas, se eu tô num dia que eu tô me sentindo, assim, horrível, eu tô triste, eu chorei a noite inteira, eu briguei com o meu pai, sabe? Mas aí eu quero R$1.000. Aí eu tô chorando, vem R$1.000, vem R$1.000. Não vai vir. Por quê? Porque a emoção, a energia que tu tá emanando é de retração, não é de atração.
Então, essa questão de, pensa positivo que vai dar certo. Escreve que rola. Sim, são ferramentas muito legais, mas que não funcionam sozinhas. Não adianta tu querer manifestar um carro se tu tá cheio de dívida, sem saber por onde tu começa a pagar. Não adianta tu querer, sei lá, te mudar de cidade se tu não sabe nem o que tu quer. Então, assim, não é somente escrever, ficar na frente do espelho, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, que amanhã a minha conta bancária vai estar cheia. Primeiro que eu preciso ter a atitude de ir lá e fazer. E a segunda coisa que, pra mim, assim, é tudo, é o que a gente tá emanando. São pensamentos, sentimentos e emoções. Então, o autoconhecimento, ele é juntar, sabe, tudo isso. Por que eu falo das gavetinhas? Porque quantas emoções, quantos sentimentos guardados tem lá que te fazem emanar tristeza, raiva, te fazem ficar olhando pro passado. E aí, como é que tu quer manifestar abundância se tu tá numa vibração baixa? Primeiro, a preocupação seria tu resolver alguns desses arquivos dessa gavetinha, para depois tu querer realmente manifestar algo. Seria isso? Na verdade, a primeira coisa é se entender, né? Sim. É acolher. Não é sobre não sentir, não é que tu não pode ficar triste. Tô lá, tô triste, mas eu tenho que pensar positivo, tenho que pensar positivo. Não, não é. Tu vai ficar fazendo uma força gigantesca te cobrando, te sentindo culpada por não estar conseguindo vibrar naquilo ali. Te comparando muitas vezes. Se comparando. Com certeza, na era do digital que a gente vive, a comparação é um dos maiores gatilhos para as pessoas. Então, assim, essa positividade tóxica para mim é tipo, não, pensa positivo que tá tudo certo. Escreve que tu consegue. Mentaliza. Vai lá, tu não pode ficar triste, né? Isso não é nada demais. Não. A gente precisa se acolher, primeiro de tudo. A gente precisa entender o que a gente está emanando de vibração para daí sim eu escrever, eu mentalizar. Mas não adianta eu estar numa vibração baixa, alimentando tristeza, dor, sofrimento, e tá lá, amanhã eu vou acordar com 10 milhões na conta. É vibração. Sabe assim, água e óleo? Sim. Não se mistura. Exatamente a abundância, ou a felicidade, ou a paz, ou seja lá o que for que a gente busca, não se mistura com a tristeza, com a raiva, com a inveja, com o ciúme. Então, por isso que a positividade, o olhar mais leve para tudo, é quando a gente cria consciência de por que essa situação chegou até mim, não é sobre o outro, é sobre mim, como eu posso, né, trazer mais clareza sobre isso. E aí sim, a gente vai se libertando de muitas coisas que estão presas, que a gente traz, inclusive, da nossa ancestralidade, né? E que sim, existem 1000 ferramentas muito legais, inclusive eu ensino várias. O mapa dos sonhos é uma delas, porque tu visualiza, né? E aquilo vai trabalhando no teu subconsciente. Mas se eu tô lá chorando todos os dias porque eu tô num relacionamento, por exemplo, que não me faz feliz, não adianta eu ficar olhando a foto das Maldivas, que eu não vou cocriar aquilo lá. Não adianta eu querer ficar sendo positiva. E tu não vai conseguir nem agir pra poder conquistar aquilo que tu quer, né? Porque é impossível. Tu vê, quando tu tá mal, acontece alguma coisa, tu não consegue ter aquela energia de ação. Tu não consegue, tipo assim, levantar e dizer, tá, hoje eu vou fazer o meu trabalho com gosto, com felicidade. Não, tu só tá lá, tipo assim, meu Deus, só quero que esse dia acabe. Exato. Então não tem como tu realmente conseguir fazer algo, conquistar algo, ao pensar e agir daquela forma. Porque o que tu sente é o que tu externaliza, né? É o que tu vibra. E a energia, ela chega antes de qualquer coisa, assim. Então, essa questão, assim, de... pensa positivo. Sei lá. Te olha no espelho, diz 10 vezes que tu é a Mulher Maravilha, que vai adiantar. Não é aí. E às vezes a gente só tá de TPM, só tá se olhando no espelho de uma forma que... E às vezes eu só quero me sentir feia, chorar, ver um filme, me encher de chocolate e tá tudo bem, amanhã eu sigo, né? Mas eu vejo assim que tem muito essa cobrança, principalmente para nós mulheres, né? Que a gente adquiriu o que a gente tanto queria, né? A nossa força, a nossa independência, a nossa... eu posso, eu faço, eu consigo. Só que, cara, a gente se perdeu.
A nossa energia masculina, ela tá vibrando muito forte, porque a mulher, ela é mais maternal, né? E o homem, digamos, sai à caça, ou seja, sai Sim. para cuidar da família, né? Isso não significa que a gente tenha que voltar lá pro tempo antigo e ficar com a barriga no fogão e lavando louça e cuidando da casa e dos filhos e tudo mais. Só que, por si só, a gente tem essa energia de acolhimento, de se maternar. Só que, além da gente fazer isso tudo, a gente diz, não, eu quero trabalhar. Não, eu quero mostrar minha força, eu quero ter meu dinheiro. E eu não vou depender de homem e não sei o quê. E aí, a gente vai só botando mais coisa na bagagem. Claro. E vamos lá. E chega um ponto que fica insustentável. A gente tá esgotada. Claro. Quem vê vai dizer, meu Deus, ela tá falando comigo. Porque a gente tá irritada, sem paciência, não aguentando mais dar conta de tudo. Porque, assim, tá insustentável, né? A gente se perdeu muito nessas polaridades, né? Sim. Então, essa positividade aí de uhul, é legal a gente criar consciência e olhar de uma forma mais leve para as situações, mas isso não significa que sempre as situações são positivas. Não, as coisas ruins vão seguir acontecendo, né? Só que a gente pode tornar o olhar mais leve sem ser tóxico, né? Sim. Sem a gente se sentir mal por não estar conseguindo fazer aquilo naquele momento. É se permitir, né? É se permitir e entender que, pô, hoje eu não tô bem. Então eu vou, sei lá, ficar de noite vendo uma série, comendo chocolate e amanhã é outro dia. Amanhã eu vou voltar e vou seguir naquela meta que eu queria. E a gente tem se perdido aí um pouco, e eu falo a gente, porque eu já me perdi bastante nisso também, e hoje em dia é uma coisa que eu aprendi realmente a olhar, depois do desenho humano, né, Sim. e ver, não, a minha energia não é assim. Mas, cara, de não se permitir nem ficar no sofá vendo uma série, porque tu abre o Instagram, a fulana já tá lá criando curso, dando mentoria, e não sei o quê, e tu fica... Porra, tô muito pra trás. Eu só quero ver uma série, só isso. Exatamente. E até foi bem interessante tu trazer isso, porque tem duas situações que aconteceram comigo e que refletem muito essa questão. Uma foi quando eu perdi a minha avó, que eu lembro que, assim, a gente tinha até o podcast marcado pra sair naquela semana, né? E aí acabou que aquilo foi, tipo assim, sugou meu mental, eu tava... Segui trabalhando, fazendo as coisas, mas assim, na força... de acolhimento, né, gata? Justamente. Mas, enfim, cumprindo as coisas que eu tinha pra fazer ali, tipo, prazos de trabalho e tudo mais. E naquele momento, eu, tipo, não fui pra academia do jeito que eu queria ir. Minha rotina deu uma oscilada legal ali. E aí, tá, no processo que ela tava internada. Aí, depois, quando ela faleceu, eu lembro que na sexta-feira... eu fiquei bem mal. Ela faleceu no sábado e na sexta-feira eu passei por um dia, assim, horrível. Eu não consegui fazer nada de trabalho, enfim, nada, porque eu tava literalmente... Sem cabeça. Exato, não, e com sentimentos muito à flor da pele. Sim. E aí eu lembro que eu digo assim, tá, Érica, hoje tu vai te permitir, então, e amanhã a gente volta, amanhã a gente trabalha, amanhã a gente faz, né? E aí, no outro dia... minha avó faleceu, então, obviamente, que eu não consegui fazer nada disso que eu tinha planejado. E eu lembro que eu me cobrei em certos momentos ali. De, tipo assim, cara, tu tinha que estar fazendo. Tipo, tu tem prazo, tu tem que entregar, tu tem isso, tu tem aquilo. E eu avisei todos os clientes, obviamente, né, o que tinha acontecido e tal. E super compreensível, né? Sim, com certeza. Mas a cobrança que a gente se coloca é uma coisa desumana. É, exato. E aí depois eu parei pra pensar, eu até fiz um vídeo pro YouTube que saiu, acho que foi terça-feira, falando sobre isso. Sobre como às vezes a gente só precisa se acolher. Às vezes a gente só precisa curtir aquele processo ali, curtir. Mas enfim, tipo, viver. Não é curtir, é se viver. acolher, né? Exato. E no outro dia vai passar, entende? Depois... a coisa vai diminuindo aos poucos, o processo vai se tornando mais tranquilo, digamos assim. Exatamente. E eu lembro que em relação ao podcast, até eu falei, tipo, a gente marcou num dia, não me lembro qual era o dia certo, mas depois a gente remarcou outro e eu não consegui, porque, tipo assim, mentalmente era inviável, sabe? Era na semana que a avó tava internada e depois, a semana depois que ela faleceu, né? Só que era inviável de fazer. Imagina eu estar aqui, tendo que estar aqui conversando com vocês, com as convidadas e tudo. E, tipo, tua cabeça não tava aqui, né? Exato. Passando por um processo que
era inevitável, entendeu? Eu não podia, tipo assim, desligar, virar a chavezinha e dizer assim, Érica, tu não vai sentir hoje, porque tu tem um podcast pra gravar. Então, foi uma coisa que foi preciso. E eu custei a entender isso. Eu custei a, tipo assim, ver, tipo, cara, tu realmente precisava desse tempo. Porque senão, e se eu tivesse trabalhado naquela sexta, ou naquele final de semana, que a gente ficou em toda a função, eu não ia ter, tipo, eu ia só me cobrar, ficar ali frustrada, porque eu não ia conseguir fazer as coisas. E fazer mal pra mim mesma. Ao invés de eu simplesmente me permitir viver aquele luto, sabe? Exato. Então, tem muito essa questão também. E tu vê, agora a gente tá gravando podcast, tá sendo, assim, maravilhoso. Eu tô num dia, assim, com uma energia muito pra cima. E isso realmente tá fazendo toda a diferença. Com certeza. E a gente tem que estar com a cabeça 100% naquilo que a gente tá fazendo, né? Porque senão a coisa não anda, não flui. Essa é a nossa maior dificuldade, que eu considero a dificuldade do século, assim, que tá trazendo ansiedade, tá trazendo várias questões mentais, né? Porque a gente se cobra demais, a gente se colocou numa posição de ter que dar conta de tudo o tempo inteiro, que a gente só vai enchendo a nossa mochilinha. E aí entra na questão que eu falei, desde o que a gente nasce, a gente aprende, eu tenho o quê? E a gente vive para, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que responder o cliente. Tá, e aí? E quando eu posso ser? Cadê o teu espaço ali na tua rotina, né? Parar um pouquinho e acolher o que eu tô sentindo, tá tudo bem? Ninguém é uma máquina. Sabe que teve uma vez, tinha uma pessoa que me falava algumas coisas, assim, e que eu, né, porque naquele momento eu não estava fortalecida de mim, me colocava muito como errada. Uma coisa que eu adoro ver é novela das 9. Sim. E isso era um hábito que eu tinha com a minha família desde pequena. E pra mim, hoje em dia, é um momento onde eu vejo que eu consigo ficar presente no momento presente. Porque eu não consigo acelerar a novela na televisão. Que se desse, eu aceleraria. Então, é um exercício pra mim de presença. E essa pessoa me dizia muito que ver novela era perda de tempo, que quem queria chegar no milhão não podia ver novela, que não podia ver série, não podia parar, e tinha que estudar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e feriado. E aí teve um ano que eu não liguei a televisão de noite. Por causa disso. Isso ficou tão forte em mim, eu entrei numa energia de comparação, que chegava a hora da novela, eu só queria parar tudo que eu estivesse fazendo e me atirar no sofá e ficar de boa. Sim, só vendo a novela. Só ali. existindo. E eu não me permitia. Eu ia lá, botava meus fones e ficava, não, agora eu vou ver a aula aqui. Só que eu nem tava ali. Tu nem absorvia o que a aula que tava passando na aula, né? Não, assim, isso é um exemplo mínimo, né? Do quanto, sem querer, muitas vezes, a gente, né, ao longo de toda a vida, a gente compra a verdade que é do outro e que não é o que funciona pra mim. Mas eu acho que eu tenho que ser daquele jeito. E hoje, assim, eu dou risada, né? Porque foram muitas coisas que eu fui rompendo. Mas por quê? Porque eu fui me conhecendo. Claro. Né? Eu fui entendendo o que funciona pra mim de verdade. Eu não funciono de noite pra trabalhar. Se eu for olhar pra época do colégio, eu tinha os colegas que viravam a madrugada estudando. Eu nunca fui essa pessoa. Nunca fui também. Nunca fui. Eu sempre priorizei meu sono. Eu também, o meu descanso. E várias vezes eu fui muito mal na prova e tô aí, entendeu? A vida é mara. Mas, tipo, é uma coisa que desde pequeno meu corpo já mostra. Não funciona pra ti. Mas eu entendi naquele momento de, tipo, não, se eu quero atingir o sucesso, como que eu vou parar? Como que eu vou descansar? Eu tenho que dar conta, vamos lá. E mete outro curso por cima, e atende, e não sei o quê. É que colocam na cabeça das pessoas muito essa questão de alta produção. Então, eu tenho que estar produzindo desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Só que, na verdade, não é assim. E aí, tu perde todo o prazer da vida. Todo o prazer de viver um dia de cada vez. Porque aí tu fica, vamos supor que tu tenha colocado pra te produzir, de segunda a sexta. Aí tu vai ficar, tipo, na segunda, meu Deus, eu quero sábado porque eu quero sair pra tomar um café, porque eu quero dormir até tarde, porque eu quero fazer tal coisa. Acaba que tu não vive. E isso entra muito de acordo com o que eu ia falar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. Só que eu gosto de ler romances. Eu sou viciada. Eu li, acho que ano passado, uns 50 livros. Sem exagero. Só de romance. Gente, eu não li 50 livros durante 34 anos da minha vida. Mas eram histórias. Eram romances. E eu lembro que teve uma fase na minha vida, principalmente quando eu tava ali começando com a questão do empreendedorismo e coisa. Porque eu realmente amo essa parte. Só que eu comprava muitos livros sobre mindset empreendedor e
Chega a me dar náusea só de pensar, porque eu tenho também. Sim, mindset empreendedor. Como é que é aquele? O Milagre da Manhã. O Poder da Ação. Todos esses. E sim. tem coisas nesses livros que ok. Que funcionam, mas não pra todo mundo. Exato. Não, e depois, assim, eu tinha na minha cabeça que como eu tava indo pro empreendedorismo, o meu momento de lazer, de ler livros, seria só lendo esse tipo de livro. Entende? E não os romances. É muito fácil a gente se perder, né? Exato. E aí eu sei que eu passei eu acho que eu passei uns 2 anos, sem exagero nenhum, comprando livro. E eu lia, eu gostava. Só que é uma leitura mais pesada, mais densa. E que muitas vezes tu te colocava na obrigação de, agora eu tenho que ler esse livro. Exato. E eu lembro que, assim, eu não lia, tipo assim, tinha meta de ler, sei lá, 5 páginas por dia, tá? Se eu lia 2, eu ficava, tipo assim, meu Deus, eu preciso ler mais. E eu não conseguia, tipo, chegar no final daquele livro, tipo assim, em 1 mês. Porque não me prendia daquela forma. Eu aprendi, era mais um momento de estudo, vamos colocar assim. Não era algo realmente por prazer. Depois que eu voltei a ler meus romances, histórias, etc. Menina... É assim, ó, é meu momento de lazer. Eu amo e eu fico ali porque eu gosto, porque me prende. E é algo que alimenta a minha alma, digamos assim. Por ficar fazendo algo que eu gosto. A mesma coisa é ver série. Sabe que uma virada de chave, né, muito grande foi o meu ano passado, assim, porque, né, passei por diversas situações... com o meu marido, de saúde, depois acabei perdendo um irmão, então foram coisas assim, em 10 dias, que me fizeram parar, principalmente quando eu perdi meu irmão lá em Porto Alegre, né? Eu fui para Porto Alegre, cancelei os meus atendimentos do dia, e a minha ideia era voltar no mesmo dia, porque no outro dia eu tinha que seguir atendendo, eu tinha pessoas que já tinham pago pelo meu serviço que eu tinha que dar um retorno. Claro. Só que assim, eu tinha perdido meu irmão, sabe? Só que naquele momento eu não me acolhi. Ali foi uma grande virada de chave, assim, que eu voltei pra... Aí, o universo, ele trabalha tão bem para nos mostrar as coisas que o nosso carro estragou em Porto Alegre. Pela primeira vez na vida, o carro estragou. E eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir chegar. A gente teve que dormir em Porto Alegre e o carro foi ficar pronto às 4 horas da tarde do outro dia. Então, vocês ficaram 3 dias em Porto Alegre? 2 dias no total. Eu fui chegar em Bagé no segundo dia de noite. E aí eu lembro até hoje, assim, que eu mandei mensagem para os meus clientes pedindo 1 milhão de desculpas, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, dando 1000 explicações. E a resposta de todos no dia foi, te acolhe, fica bem, não tem problema. E ali me virou uma grande chave de... Eu queria trabalhar para mim, para ter meu tempo, né? Para eu poder sair de tarde, ir para academia, ou estudar, ou não fazer nada, ou, sabe, organizar meus trabalhos todos de manhã e ficar com o resto do dia livre. E eu não estava fazendo isso. Eu estava me enchendo de coisa porque eu tinha que preencher meu tempo, eu tinha que produzir, eu tinha que render, eu tinha que dar satisfação para as pessoas, e eu tinha. Foi o que eu disse, é muito fácil a gente se perder. No profissional, excelente, mas eu comigo, eu estava sendo péssima. Não, e depois, assim, a vida acontece, né? É uma situação que tu não tinha nem um pouco de controle do que ia acontecer, de como ia acontecer, quando ia acontecer. Então, é bem essa questão mesmo, da gente precisar se acolher e entender. Porque, tipo, poxa, pra qualquer pessoa, se chegasse e te falasse, eu não vou poder te atender porque eu perdi meu irmão. Tipo, tu ia ser 100% compreensiva. E na nossa cabeça, a gente pensa que as pessoas não vão ter essa compreensão, sendo que... Por quê? Porque a gente não é compreensiva com a gente. Exato. Né? Sendo que, tipo, é uma coisa que não tem como controlar, não tem, sabe? Exato. E naquele momento, assim, tu até me perguntou antes da virada de chave, né? Sim. Engraçado que as minhas viradas de chaves vêm com a partida de alguém, né? Sei lá por quê, mas a vida acontece desse jeito. E naquele momento, assim, me fez ver... Eu tô vivendo a vida que eu gostaria... Ou eu tô me enterrando de coisa pra fazer, tô me sobrecarregando demais. Então, assim, naquele momento eu comecei esse processo de buscar uma reconexão com o meu feminino, né? Com a energia feminina, que é a gente se acolher, a gente se entender, a gente se permitir, a gente ter o nosso tempo, né? Que eu não tava tendo. E... Porque assim eu consigo entregar mais, né?
Então, de setembro do ano passado para cá, eu comecei muito esse movimento, assim, de me respeitar. É um processo desafiador, porque a minha vida inteira não foi assim, Sim. né? Hoje em dia eu consigo ver. Mas tem sido muito interessante, assim, sabe? Porque é uma autopercepção diária de o que eu quero ser hoje? E hoje em dia eu mexo, assim, né? Eu organizei os meus horários melhor. E hoje em dia a minha maior, que eu adoro dizer, assim, é tipo, eu vou pra academia às 4 da tarde no meu horário de herdeira. Porque eu Ai, posso. amo. Sabe? Eu mexo meu horário de herdeira. Quem me dera ser herdeira, né? Sim. Mas assim, sabe? Eu estou me permitindo. Tá tudo bem. Eu não preciso trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde ininterruptamente para eu produzir. Ainda mais pra quem é empreendedor e consegue ter esse jogo de cintura pra poder organizar os horários, né? Que era o meu sonho quando eu era CLT, entendeu? É Sim. tipo, nossa, imagina eu poder ir pra academia às 4 da tarde. E aí, quando eu podia, eu não tava nem me permitindo, porque, não, tem que fazer. Tem que trabalhar das 8 até as 6 e é a regra e acabou. E estudar de noite, não pode ver novela. Então, assim, Mas uma novelinha ali tem seu valor, né? Menina, não perco por nada. Hoje em dia chega 9h19, que é a hora que começa a novela. Eu estou na frente do sofá pra, tipo assim, ó. Desligou tudo. Agora é o meu momento de existir. E é uma coisa que a gente precisa, né? Porque, cara, seres humanos não são robôs. Não. E em algum momento ali no caminho, alguém entendeu que isso era pra acontecer, que a gente tinha que se transformar em robôs, e começou a pregar aquilo e as pessoas começaram a absorver. Mas na verdade, não. Isso não quer dizer que tem a questão da irresponsabilidade, né? Não. Responsável com as tuas coisas, faz o que tu precisa fazer, mas também te acolhe. Principalmente ser responsável com a gente, né? Exato, exato. Até porque se tu não estiver bem, como é que tu vai fazer tuas coisas? Exatamente. Como é que tu vai entregar o teu melhor pro teu cliente? Tu não vai conseguir fazer isso se tu não estiver bem. Exato. Então é importante a gente ter esse cuidado em primeiro lugar, né? Muito. Tem sido bem interessante experienciar essa reconexão, assim, sabe? De autorrespeito, autocuidado, autoamor, é se olhar. E na verdade a verdadeira magia é essa, né? A gente se conhecer e estar bem na nossa própria pele também. Só que a gente quer ser os homão lá, né? E aí perde. Fezinha, agora a gente vai para um desafio, tá? Que é 3 verdades, um desafio. Tá, então tu vai responder 3 perguntas verdadeiras, tá? E um desafio. Tá. Então, a primeira pergunta é: tu sente alguma pressão de ser referência em autenticidade e autoconhecimento, ou pra ti é tranquilo lidar com essas questões na internet? É tranquilo. Tranquilo. É pra responder com uma palavra só? Não, essa daqui tu pode responder. Muito tranquilo. Já me cobrei demais. Já fui a pessoa que não conseguia gravar vídeos porque tinha muito medo das críticas. E assim, hoje em dia eu realmente nem tô. E isso tá muito conectado com a questão da autoconfiança que eu trabalhei em mim. Então, hoje em dia, é isso aí. Tranquilo. Vambora. Gostou, não gostou, também azar o teu. Beijo, Beijo tchau. no queixo. Exatamente. Qual conselho tu daria pra alguém que tá buscando se tornar mais autêntico em um mundo de imitações? Se conheça. Perfeito. Como você vê o futuro do movimento do autoconhecimento na era digital? A gente, a nível de planeta, né? A gente está caminhando para uma transição de era. Então, que é uma transição energética que o planeta está vivendo e nós estamos captando essas frequências a nível celular. Por mais que as pessoas, algumas ainda achem uma viagem, tudo isso, também estão sofrendo essas interferências, porque a energia do planeta ela tá deixando de ser mais densa, né? Então, essa necessidade de se conhecer e de criar consciência, se tu olhar para uns anos atrás, nem se falava sobre isso. E hoje em dia é algo que as pessoas estão buscando acessar cada vez mais. Então, assim, eu acredito muito que medicina convencional, ferramentas, né, terapias que, enfim, trabalham a nossa energia, nos trazem mais consciência e também o autoconhecimento da gente, para mim, vão andar em conjunto, assim, né, medicina convencional, terapias, né, energéticas, porque a nossa energia, ela é tudo, se a nossa energia, ela tá bagunçada, tudo fica bagunçado, e terapia.
terapia, assim, para tratar a mente. Eu acredito que cada vez mais a humanidade vai caminhar para esse ponto, assim, porque antes a gente só precisava ir no médico, né? Cuidar do corpo, era isso que a gente tinha que fazer exame, tá, é corpo físico, a gente não sabia que a gente tinha corpo mental, corpo emocional, vibracional, espiritual e tudo mais. E pelo menos na minha época, né, quem ia na psicóloga, né, de criança, assim, era quem tinha o pai separado, quem tinha, sei lá, perdido alguém, mas Quem tinha passado por alguma situação pra poder tratar de certa forma, mas tinha um motivo, né? Tinha motivo, exato, assim. E hoje que eu faço terapia, nossa, quem me dera se eu tivesse começado lá com 10 anos de idade, entendeu? E eu acredito muito que a gente tá caminhando para esse processo, porque não é uma coisa isolada, né? Não é o autoconhecimento, não é só a medicina convencional, não, né? Ali tomar uma medicação que vai te resolver, ela vai te trabalhar ali no sintoma. Mas e a causa, né? Então, eu acredito muito que a humanidade, assim, tá caminhando, a gente tá vendo esse processo acontecer, muitas pessoas já estão se conectando, né? E buscando se entender, buscando diminuir a ansiedade, síndrome de pânico, essas coisas que a gente tem visto de forma tão recorrente, né? Então, assim, eu acredito muito que na era digital já se fala bastante, né? Mas... Começou esse movimento, acho que bem a partir da pandemia ali, né? Que teve uma intensificada. Né? Falei certo a palavra, pode ser que eu tenha errado a palavra. Não sei, mas vocês entenderam a mensagem, então o importante é entender a mensagem. Exato, então acho que a gente tá caminhando, assim, para um bom rumo de humanidade que no futuro a gente vai conseguir ter menos BO, assim, sabe? Sim, ai, tomara, né? Vai ter. E agora o desafio. Ai, que medo. Vamos lá, o desafio. É o desafio da criatividade que eu separei pra ti. Putz. Logo eu que me defino não criativa, até tô suando aqui. Ó, desafie o seu convidado a criar uma história improvisada com base em uma palavra que seja relacionada à sua área de atuação. Putz. Entendeu? Quer que eu leia de novo? Tu vai me dar uma palavra e eu tenho que criar uma história. Ou eu tenho que definir uma palavra? Tu escolhe a palavra. Ou tu prefere que eu te dê a palavra? Me dá uma aí. Uma palavra. Deus amado. Ai, tô suando, gente. Que desafio. Autoconhecimento a gente já falou muito, então vai ser muito tranquilo. Positividade. Criar uma história improvisada. Olha ali pra aquela câmera pra contar a tua história. Putz, gente. Ai, na pressão, assim, É por isso que eu não deixei tu ver ela. Ai, socorro! Então, a positividade é algo que... É criar uma história, Fê. Ai, não sei criar história, gente. Tô nervosa. Meu Deus. Pode ser... Começa aí uma história pra eu saber como que cria. Pode ser, assim, muito, sabe? Deixa eu pensar. Tu pode falar... Não, o que eu vou dizer? O que tu pode falar? Tu que cria meus roteiros sempre. Eu não tenho criatividade. Não, e eu aqui super no automático, né? O que tu pode falar? Eu não, pera. Menina. Pode ser, assim, uma história que tu tenha passado, uma história que alguém da tua vida tenha passado e tu consiga complementar. Posso contar uma história que aconteceu comigo essa semana? Pode. Um atendimento? Pode. Olhando pra câmera ali. Até não é exatamente somente sobre positividade, né? Mas olhem que interessante, né? Como a gente que trabalha com terapia, muitas vezes as pessoas vêm até nós, né? Esperando, tipo assim, a tua positividade vai salvar a minha vida. E na sexta-feira passada, uma pessoa me achou pelo Instagram, né? Uma pessoa lá de cima, lá do Mato Grosso. E me chamou ali no WhatsApp e disse assim, sem vírgula, porque tu já via a ansiedade da pessoa, né? Fernanda, tudo bem? Não sei o que, eu preciso das suas terapias porque eu tenho muitos problemas de família e eu preciso resolver todos eles e eu preciso ajudar minha família, eu preciso entender o que é e nananana. E eu disse assim, mandei um áudio, né? Eu falei, oi, tudo bem? Não, vamos lá. Mas primeiro eu indico que tu olhe pra ti, né? O que tem
de não positivo aí dentro, te trazendo esse loqueteio de querer resolver a vida da família, né? E ela disse, não, porque eu quero fazer todas as terapias contigo, porque eu tô pronta e vamos lá. E eu disse, olha, a primeira... Adorei todas as terapias, né? Ela nunca tinha falado comigo. E aí eu disse, não, olha só, a primeira coisa que eu te indico é a mesa quântica pra gente entender como tá o teu nível de energia. Limpar, alinhar, harmonizar, entender qual é o teu momento e, né, quais são as frequências que vão trabalhar na tua energia pra te trazer mais positividade. Olha aí. Aí tá a palavra, ó. Viu? Fechou Criei todas. minha história, ufa. Fechou todas. E eu disse pra gente liberar o que tá preso aí, né? O que tá estagnado, trazer movimento, trazer fluxo e clareza. Não, eu quero fazer quanto é, tu já pode me atender amanhã de manhã, que era no sábado. E eu disse, não, então, eu trabalho com agenda, eu tenho um horário terça-feira, que foi... Anteontem? Nem sei que dia hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Tá, é anteontem. Marquei o horário dela e ela me perguntou de novo. Tá, mas você não pode fazer uma chamada de vídeo amanhã cedinho, que era no sábado? E uma das coisas que eu aprendi é a me honrar. Antes, talvez eu diria, claro, posso. Hoje em dia, tipo, não. O meu sábado de manhã é sagrado. Eu já trabalhei na hotelaria muito tempo, sem ter sábado, domingo, feriado. Então, assim, ó, não. Falei, não, eu vou fazer a tua mesa. Na terça eu te envio os áudios e a gente marca uma chamada de vídeo pra alinhar, né, tudo que trabalhou com o teu momento, pra eu te trazer mais clareza. E ela, ah, tá, entendi, beleza. Chegou terça, fiz, né, a mesa dela, mostrou um monte de questões ali, né, e as ferramentas trabalharam para aquelas questões, mandei todos os áudios para ela e o meu último áudio foi, vamos marcar a tua chamadinha de vídeo? E ela me respondeu o seguinte... Nossa, fez muito sentido, porque eu tô exatamente assim, assado, isso que tu falou, nananana. Qual o próximo passo? Qual a próxima terapia? E... Tava focando 100% na terapia e não, ela nem ouviu, eu acho, que eu falei ali. Ela tava totalmente desconectada dela e tá tudo bem, né? Mas aí, ela disse, qual a próxima terapia? E eu disse... a gente pode constelar, né, para entender ali o teu momento, que ela queria entender por que estava tudo estagnado, né? E a gente já entende que essa ansiedade dela de fazer tudo acontecer já paralisa tudo, mas tudo bem. É uma questão de consciência. E aí, ela disse assim, já quero fazer, quando podemos marcar? Eu, tem horário dia tal. E ela assim... Tá bom, pode marcar. E aí eu mandei o áudiozinho explicando como era a constelação e ela disse, tá, mas já tá incluso no valor que eu te paguei, né? Sim. E eu disse, não, são 2 atendimentos diferentes. Tipo assim, é que nem eu ir no cabeleireiro cortar e achar que as luzes estão incluídas, a hidratação e tudo mais, e fazer um barraco, porque não tá. Sendo que eu contratei o corte. Sim. E ela me disse, então eu não quero mais, muito obrigada, vou deixar isso pra lá porque essa tua mesa só me disse o que eu já sabia. E me bloqueou. Oh, capaz, chocada! Antes, se fosse a Fernanda de antes, que não tinha autoconfiança, eu já ia me colocar num espaço de muito errado e pensar, meu Deus, o meu trabalho é horrível. Hoje em dia, fortalecida e sabendo de tudo que eu entrego pra quem chega até mim, eu disse, isso não é sobre mim. Ela chegou aqui querendo que em uma sessão, com tudo incluso, né, eu resolva a vida dela e da família. Então, assim, essa positividade eu não posso transformar na vida da pessoa, né? Claro. São muitos BOs, é muita coisa que a gente traz, é muita carga emocional. Claro, e é um processo, né? Não tem como da noite pro dia tu virar essa chave e curar tudo e todos. Não, exato. Então, assim, ela tava naquele momento procurando alguém que salvasse a vida dela, salvasse ela do caos. E a primeira coisa que eu quis trazer, né, foi a consciência. Então, por que eu trabalho com a terapia transformacional? Porque é sobre criar uma transformação. Não é prometer um milagre. Chega aqui que eu te transformo em 3 minutos. Isso não existe. Quem me dera se eu tivesse esse poder. Até porque a transformação vem de cada um, né? Exatamente. Cada um tem os seus processos para passar, né?
Então, foi uma situação que essa semana, assim, foi uma coisa que poderia ter tirado a minha positividade, né? E eu Voltando olhei, às palavras-chave. fiquei focada nisso. Que eu vi assim, gente, o quanto as pessoas precisam parar e se olhar, né? Porque não adianta, quando a gente busca que o outro resolva a nossa vida, é porque a gente não quer olhar porque tá realmente apertando ali, né? Exato. Então, ufa, eu criei minha história, Deus! História feita, então. Fezinha, muito obrigada por participar do podcast. Fiquei muito feliz que tu veio e com certeza vai voltar em mais outros. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, o quanto eu sei, assim, que estava engavetado esse projeto, que, né, tava lá e entrou em ação e agora só vai ser um sucesso. Desejo todo o sucesso do mundo, ó. E agora, teu momento de brilhar, então. Então, conta quais são tuas redes sociais, o que tu faz, o que tem em aberto. Gente, então, para quem quiser me seguir lá no Instagram, é Fernanda Leite, com 2 T's, _oficial, tá? E eu trabalho, né, com a mesa quântica pessoal, para residências, para empresas, para propriedades rurais. Trabalho com a constelação familiar. Trabalho com uma ferramenta nova maravilhosa que não vai dar tempo de contar sobre ela aqui, mas que é a leitura do nosso Human Design, que é uma ferramenta que nos aprofunda 1000% no autoconhecimento, assim, de como a gente funciona no mundo. E gostaria de deixar um convite que ontem eu lancei uma mentoria, né, onde a gente vai trabalhar a cura da nossa relação com o dinheiro. Então, vai ser uma mentoria em grupo de 8 encontros, uma vez por semana, onde a gente vai falar muito sobre... O dinheiro, ele é o produto final, né? Mas para a gente chegar nele, a gente precisa entender algumas coisinhas antes. Então, a gente vai falar sobre vibração, leis sistêmicas, sobre perdão, sobre poder pessoal. E depois a gente vai entrar na questão da organização financeira de uma forma leve e descomplicada. Porque muitas mulheres chegam para mim hoje e dizem, meu Deus, eu nunca tenho dinheiro, meu dinheiro nunca sobra, eu queria fazer tal coisa e não consigo. Então, eu vivi esse processo com o dinheiro, eu aprendi a lidar e mudar minha relação com o dinheiro, né? Então, é isso que eu quero passar para a mulherada. Então, convido a vocês a olharem lá o Instagram e me chamem para saber mais. Inscrições abertas. Fezinha. Agora a Érica do marketing falando. Boa! Até o dia 17. As inscrições estão abertas e a mentoria começa na outra quarta, dia 24, se eu não me engano. E vai ficar gravada para quem não puder ver os encontros ao vivo, né? Então, vai ser muito legal. Perfeito, Fezinha. Muito obrigada pela tua participação. Gratidão. E agora, lembrando das nossas publis do início do vídeo, Miriam Joias e Acessórios, para quem quer empreender sem precisar se preocupar com o valor do investimento, venda de joias consignadas. E FN Treinamentos, para quem quer se aprofundar nesse mundo de segurança do trabalho e aprender um pouco mais com consultorias e treinamentos. Então era isso, gente. Sejam muito bem-vindos ao podcast Um Papo Não Tão Sério Assim. A apresentadora que quase esqueceu o nome do podcast. E até o próximo episódio.